Olá, alunos, como estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Juliano e hoje teremos a nossa quinta aula da terceira unidade curricular, onde ainda estamos falando das excretas do metabolismo, ou seja, sistema urinário. Na semana passada falamos sobre os órgãos uropoéticos, que eram os rins, e hoje falaremos sobre as vias excretoras, ou também conhecidas como vias urinárias. Falaremos hoje sobre as estruturas que compõem o seio renal, ureter, bexiga urinária e uretra masculina e feminina. Nessa imagem temos um rim cortado no plano coronal, onde a gente pode ver, recapitular algumas estruturas das quais falamos na aula passada, como o córtex, que é a parte mais externa, a medula, que é a parte mais interna, dividida em pirâmides, tendo em seus vértices as papilas que desembocam a urina vindas dos coletores, dos ductos coletores, até os cálices menores. Cálices menores de 8 a 18, variando de pessoa para pessoa. Eles darão origem aos 2 a 3 cálices maiores, que se juntam para dar origem à pelve renal, que é essa estrutura cônica, que é a primeira porção do ureter. É uma das estruturas que fazem parte do pedículo renal. E a soma de todas essas estruturas que ficam aqui no interior do rim, na parte côncava, na parte mais medial do rim, formam o chamado seio renal. Nessa imagem a gente vê um panorama do sistema urinário da mulher e do homem, onde as diferenças estão apenas na parte mais distal, abaixo da bexiga, que é na uretra. Aqui em cima temos os dois rins, como a gente já sabe, o rim direito um pouco mais inferior do que o rim esquerdo, devido à presença do lobo hepático direito. E abaixo dos rins, a primeira parte que conduz a urina dos rins até a bexiga urinária é chamada de ureter. Aqui embaixo temos a bexiga urinária, que se assemelha muito no homem e na mulher. E o canal que liga a urina, a bexiga urinária ao meio externo, é o que a gente chama de uretra, sendo a feminina curtinha, aí em torno de 3 a 4 centímetros, e a masculina mais longa, né, mais alongada, percorrendo todo o corpo, toda a parte do corpo esponjoso do pênis, até saindo dos rins. Então nós temos os ureteres. São dois os ureteres, direito e esquerdo, cada um correspondente a um rim. São órgãos alongados, aí em torno de 30 a 40 centímetros de comprimento. Eles têm de diâmetro em torno de meio centímetro, 6 milímetros. São tubulares, ocos. E tem aí a função de conduzir a urina do rim, que foi produzida no rim, né, como subproduto da filtração sanguínea, e levá-la até a bexiga urinária, onde será armazenada antes de ser excretada. Lembrem, vias urinárias não modificam a urina, tá? Apenas conduzem e armazenam a urina produzida pelos rins. A urina, ela desce até a bexiga através tanto da pressão hidrostática que o rim mesmo oferece, né, produzindo a urina. Então, a urina irá ficar congesta e irá ser pressionada a descer. A gravidade pode ajudar neste quesito, porém, se o indivíduo ficar de ponta cabeça, pendurado, ele vai acabar tendo a sua urina deslocada até a bexiga da mesma maneira. Por quê? Porque esses órgãos musculares ocos, eles têm movimentos peristálticos que vão ajudar para que isso ocorra. A primeira parte do ureter é a parte onde ela sai do interior do rim, a parte que compõe o pedículo renal, chamada pelve renal. Então essa é a primeira porção, a primeira parte do ureter.
segunda parte é a parte que percorre toda a cavidade abdominal. Então, nós chamamos esta parte de ureter abdominal. A parte do ureter que sofre uma curvatura para penetrar na cavidade pélvica é o chamado ureter pélvico, ou parte pélvica do ureter. E a pequena porção que invade a parede da bexiga, que passa pelo muro da bexiga, é o chamado ureter intramural. Em todo o seu percurso, o ureter possui 3 áreas aonde a luz interna dele sofre um estreitamento. E geralmente é nessas áreas que os cálculos renais, as litíases renais, quando se deslocam dos cálices renais, elas param e geram as dilatações. Esses 3 pontos são a junção pielo-ureteral, que fica na saída da pelve, onde ele adquire o seu formato de ureter. Então, aqui existe um primeiro estreitamento. A região da junção abdominopélvica, onde ela sofre uma curvatura também para desviar os vasos e penetrar na cavidade pélvica. É um local também onde os cálculos param devido a esse estreitamento. E o terceiro local é o local do ureter intramural, porque é um local onde existe uma válvula, onde ele se estreita para que essa válvula se feche a hora que a pressão dentro da bexiga aumente. Então, quando temos um volume de urina dentro da bexiga, esta válvula se fecha pela pressão ser maior, impedindo assim o chamado refluxo urinário. Então imagine, se não existisse uma válvula aqui, a bexiga encheria de urina e essa urina retornaria quando ela está muito cheia, através do ureter até o rim. Isso seria maléfico para as vias urinárias mais superiores. Nessa imagem a gente tem aí uma imagem mais aproximada de como é o ureter intramural. Esta parte do desenho é representada pela parede da bexiga. E de cada lado da bexiga existe a entrada do ureter na bexiga. Vejam, ele não diminui muito a sua luz, mas uma pressão maior dentro da bexiga faz com que ele diminua cada vez mais, até se fechar para impedir o chamado do refluxo da urina para os ureteres e assim até o rim. Tá? Então, intramural é a parte do ureter que penetra no muro da bexiga, penetra na parede da bexiga urinária. E aqui nós temos uma imagem da bexiga urinária, nesse caso uma bexiga feminina, onde a uretra é mais curtinha e projetada para baixo. É um corte coronal, onde a gente consegue ver várias estruturas. Vamos começar de cima para baixo, então. Primeiramente, essa estrutura aqui, vemos ela bilateralmente, descendo uma de cada lado da bexiga, né, e invadindo a bexiga através de 2 orifícios, são os chamados ureteres, que a gente já viu as partes deles anteriormente. Essa camada de tecido que recobre a bexiga urinária é o limite inferior do peritônio. Então vejam, a bexiga urinária é um órgão infraperitoneal. Ela está abaixo do peritônio. O peritônio termina na parede superior da bexiga. Esta seta aqui mostra a parede da bexiga. Ela é representada pelo detrusor, o chamado músculo detrusor, que é aquele músculo que a gente consegue fazer com que a urina saia voluntariamente. A gente consegue fazer com que ele empurre a urina quando as pressões se igualam. E quando a bexiga está cheia, o simples fato de relaxarmos o esfíncter faz com que a urina saia para o meio externo. Mas quando as pressões se igualam e dependemos de uma certa força, então o músculo detrusor acaba oferecendo uma maior elasticidade, fazendo com que a bexiga se esvazie através das forças do tecido desta região, desta parede, então.
Aqui nós temos os dois ósteos ureterais, são então os orifícios de entrada na bexiga, então por onde a urina chega até a bexiga. Vejam que são bilaterais, um de cada lado. Esta seta mostra esse triângulo formado entre os dois ósteos ureterais e o ósteo interno da uretra. Então, vejam que formam um triângulo. Tá? Dois orifícios de entrada e um orifício de saída. Este é o chamado trígono vesical, esse triângulo invertido que nós temos aqui. Trígono por ser dois orifícios. Dois de entrada, os dois ósteos ureterais, e um ósteo de saída, que é o ósteo uretral interno. Nessa região, abaixo da bexiga, então, nós temos os famosos, que a gente já viu em outras aulas aí, os músculos do assoalho pélvico. Vários deles, né, que não precisamos citá-los agora. Vamos falar o nome apenas de um aqui, que é o esfíncter externo da uretra. E, por fim, o orifício de saída é o ósteo externo, também conhecido como meato urinário. O ósteo externo da uretra ou meato urinário. E por fim, vamos falar da uretra masculina, já que a feminina é simples, curtinha, porém a uretra feminina é mais propensa a levar infecções até a bexiga da mulher, né? Basta a mulher fazer a higiene da forma inadequada para que isso ocorra. Tá? A masculina é mais difícil que isso ocorra, porque ela é mais longa, né? E ela tem uma dupla funcionalidade, ela é mais complexa. Lembre que ela pertence a dois sistemas, o qual um deles a gente já falou lá na unidade curricular 2, onde a gente falou do sistema genital. Então, agora falando basicamente do sistema urinário, vamos novamente falar sobre as partes da uretra masculina. Tá? Bom, os homens também possuem o trígono vesical nessa região, né? Porque aqui em cima entram os dois ósteos ureterais e temos aqui o ósteo interno da uretra masculina. Como vocês bem sabem, esse órgão masculino logo abaixo da bexiga urinária é a próstata. E toda essa porção da uretra que passa no interior da próstata é a chamada uretra prostática. Logo abaixo temos uma porção bem curtinha aqui. Aqui temos o músculo esfíncter externo da uretra. Veja que temos aqui no interior deles as glândulas bulbo-uretrais. E essa pequena porção, então, que passa entre o esfíncter é a chamada uretra membranácea ou uretra membranosa. Agora, a maior parte, a maior porção da uretra, que percorre toda essa dimensão dentro do corpo esponjoso, pega toda a parte da raiz do pênis e a parte pendular do pênis. A gente chama esta porção mais longa de uretra esponjosa. E vejam, ela está no interior do corpo esponjoso. Lá na região da glande, que é a cabeça do pênis, né? Que é uma dilatação do corpo esponjoso, composto pelo mesmo tecido, nós temos um alargamento da uretra. E esse alargamento no interior da glande é a chamada fossa navicular. E por fim, o ósteo de saída da glande, na cabeça do pênis, é o ósteo externo da uretra masculina. E para finalizar, pessoal, esta semana não quero que vocês pesquisem nada, afinal vocês terão várias revisões e a minha revisão será junto com a do laboratório de práticas no formato de um Socrative, né, respondendo várias questões, então vocês terão que estudar um pouco o conteúdo. Então não vou pedir para que vocês pesquisem nada, apenas façam a postagem do roteiro preenchido. Ok, pessoal? Meu muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos e nos vemos na aula síncrona.